E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Android Service. Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas sobre montagens com Arduino. Essa é a nossa aula 4 e nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo da ponte H. Na aula passada nós estudamos o funcionamento da ponte H, entendemos sua estrutura, vimos como calcular o valor dos componentes para a montagem da mesma. Nessa aula a gente vai ver como fazer a ligação da ponte H com o Arduino, pois esse é o objeto do nosso curso, e veremos alguns códigos básicos para controle da mesma. Vamos relembrar um pouco quem assistiu a aula anterior, e para quem não assistiu, vamos relembrar um pouco o funcionamento da ponte H e qual a polarização necessária para que ela funcione em uma simulação. Deixa eu abrir aqui a simulação. Estou com a simulação aqui aberta, vou startar o simulador. Está aqui toda a estrutura que nós montamos na aula passada, os componentes que nós escolhemos e vimos como calcular os mesmos. Então nós vimos que quando os dois lados, as duas formas de entrada 1 e entrada 2, estão em nível lógicos iguais, o motor fica parado. Se eu mudar aqui para 1, os dois, o motor permanece parado. Já expliquei na aula anterior por quê. Então, para que o motor funcione, eu preciso colocar o nível lógico baixo de um lado e o nível lógico alto do outro. E invertendo os níveis lógicos, eu faço com que o motor gire para um lado ou o motor gire para o outro de acordo com a polarização. Dessa forma, eu só preciso utilizar duas saídas do nosso microcontrolador. Você pode falar, não poderia ligar separadamente cada transistor desse? Poderia, mas é muito mais simples você interligar as duas bases, porque com apenas duas saídas digitais do nosso microcontrolador, você controla a ponte H e consequentemente o sentido de rotação do seu motor. Então, estando um lado em nível lógico baixo e o outro em nível lógico alto, o motor gira em um sentido. Invertendo os níveis lógicos das duas entradas, você faz com que o motor gire em outro sentido. Estando as duas entradas em nível lógicos iguais, ou alto ou baixo, o motor fica parado. Voltando para os nossos slides, de acordo com o funcionamento que a gente viu na simulação, nós temos duas entradas na nossa ponte H, e através da polarização dessas duas entradas a gente pode criar essa tabela verdade aqui, onde eu coloquei três colunas, uma chamada de entrada 1, que é aquele caso de lá, uma chamada de entrada 2 e aqui o estado do nosso motor. Estando as duas em nível lógico alto, como a gente viu na simulação, o motor fica parado. Estando a entrada 1 em nível lógico alto e a entrada 2 em nível lógico baixo, o motor gira para a direita. Estando invertido a entrada 1 em nível lógico baixo e a entrada 2 em nível lógico alto, o motor gira para a esquerda. E estando as duas entradas em nível lógico baixo, o motor permanece parado. Então, através dessa tabela verdade aqui, a gente pode fazer a programação do Arduino para controle da nossa ponte H. Como eu falei na simulação, para controlar a nossa ponte H, basta apenas duas saídas digitais do nosso microcontrolador. No caso do Arduino aqui, eu estou utilizando a série digital 2 e 3. Através desses dois pinos aqui, eu consigo controlar a minha ponte H e controlando assim o sentido de rotação do nosso motor. O código, primeiro, é bem simples, vou mostrar para vocês. Como eu estou utilizando apenas dois pinos, então eu chamei a função pmode para determinar quais pinos serão como saída. Como eu estou utilizando o pino 2 e 3, estou determinando aqui o pino 2 e 3 aqui vão funcionar como saída. Na função void loop, eu vou chamar a função digital write, ou seja, eu vou escrever na porta um nível lógico. Então, inicialmente, eu vou dizer que as duas saídas 2 e 3 vão começar com nível lógico baixo, ficando o motor parado. Vou aguardar um segundo, depois eu escrevo
o nível lógico alto na saída 2 e nível lógico na saída 3. Isso faz com que o motor gire em um sentido durante 2 segundos. Depois eu escrevo o nível lógico alto nas duas portas, fazendo com que o motor fique parado por 1 segundo. Depois eu inverto aqui, eu fiz aqui, ó, eu boto o nível lógico baixo na 2 e nível lógico alto na 3, fazendo com que o motor gire no sentido contrário durante 2 segundos. Eu fiz aqui o código, deixa eu ver se é esse daqui, exatamente aqui, tá vendo? No setup, que é aquele de configuração, foi determinado que os dois estão configurados como saída, e exatamente como eu falei lá, ó. Durante 1 segundo fica parado, depois gira para a esquerda durante 2 segundos, depois para novamente por 1 segundo, depois gira para a direita. Então vamos mandar verificar aqui para ele compilar. Compilação terminada. Então eu venho aqui embaixo na janela e vou copiar essa linha aqui, ó. Onde tem um arquivo Rex, ó. Deixa eu ampliar um pouco aqui. Eu vou pegar essa linha aqui, ó, ser user. É que ela correu totalmente do que eu estava fazendo. Ser user até o Rex, ó. Vou aqui, vou selecionar, vou dar Ctrl C para copiar. Aí eu vou lá na simulação, deixa eu fechar essa daqui porque eu já mostrei. Tá aqui a simulação, exatamente como eu mostrei lá. Pins 2 e 3, eu vou abrir aqui o nosso microcontrolador, vou colar aquele caminho onde foi compilado o arquivo Rex e aí vou dar um simular. Lembrando que ele vai ficar parado por 1 segundo, depois vai girar em um sentido por 2 segundos, vai parar por 1 segundo, depois gira novamente para o outro lado reverso. 1 segundo parado, gira para um lado durante 2 segundos, para, depois gira para o outro lado durante 2 segundos, para novamente, aí então vai se fica no ciclo assim, ó, um loop infinito. Para, gira 2 segundos para o outro lado, para, gira para o outro. Então só para vocês verem como é simples fazer o controle de uma ponte H através do Arduino. A gente pode, deixa eu abrir aqui novamente, vamos alterar aqui para 4 segundos, eu manter 4 segundos ele ligado, girando para um lado, e 4 segundos girando para o outro, e apenas 1 segundo parado. O bacana dessa simulação é que, como eu já copiei o arquivo Rex que está na pasta temporária, quando eu mandar verificar aqui, ele vai substituir esse arquivo que está na temporária, e quando eu mandar simular aqui, ele já vai pegar a alteração que eu fiz, ó. 1 segundo parado, roda durante 4 segundos, para, gira durante 4 segundos para o outro lado, beleza? Então, o nosso código está funcionando e a nossa simulação está funcionando. Então, deixa eu fechar esse circuito aqui e também vou fechar essa simulação aqui. Voltando para o nosso slide, vamos ver agora um segundo exemplo, onde eu acrescentei, você vê que a única coisa que eu acrescentei aqui foram 2 botões ligados às portas analógicas A0 e A1. Poderia ligar em qualquer saída dessa aqui, mas para não ficar muito embolado aqui no circuito de exemplo, eu botei do outro lado, mas poderia usar qualquer saída digital dessa aqui. A saída digital tanto pode funcionar como saída como entrada. Então, para não ficar embolado aqui as linhas, então eu botei para o outro lado. Então eu estou utilizando a entrada analógica A0 e A1 para fazer o controle. Então, qual foi a minha sacada aqui? Quando a gente pressionar um botão, o motor vai girar para um lado. Quando eu soltar, ele para. Quando eu pressionar o outro botão, ele vai girar em sentido oposto, e quando eu soltar, ele para. Só para exemplificar para vocês o funcionamento. Então, no código foi utilizado variáveis. Eu criei 4 variáveis do tipo int.
um para a entrada 1 e um para a entrada 2 e atribuir para elas os valores 2 e 3. Eu estou dizendo que a entrada em 1 ela está ligada à porta 2, digital 2 do nosso Arduino, e a entrada 2 está ligada à porta digital 3 do nosso Arduino, seguindo o exemplo que a gente fez anteriormente. Estou dizendo duas variáveis chamadas BT1 e BT2, que são os botões. Estou dizendo que o botão 1 está na porta digital, porta analógica A0, e o botão 2 está na porta analógica A1. Então, através dessas variáveis aqui, a gente vai escrever o nosso código. E no void setup, que é o de configuração, eu chamei a função PoolMode, dizendo que a nossa entrada em 1 e 2 serão, no nosso caso, os pinos 2 e 3 serão saídas, e os nossos BT1 e BT2, respectivamente A0 e A1, serão entradas. E chamei a função digital write para os BT1 e BT2, ativando aquele resistor de elevação interno para que nas duas portas analógicas A0 e A1 iniciem em nível lógico alto, para que o microcontrolador identifique quando o botão for pressionado. Na função void loop, eu estou utilizando a função while, e essa vai chamar a função digital read para verificar se o botão BT1 foi pressionado. Se o botão BT1 foi pressionado e ele vai ser igual a low, quer dizer que enquanto o botão não for pressionado, a nossa entrada A1, no caso BT A0, que está ligado, que no caso aqui é o BT1, vai estar em nível lógico alto. Então, quando eu pressionar o botão, ela vai cair para nível lógico baixo, porque vai ser ligado ao GND. Vou voltar lá no esquema para mostrar para vocês. Então aqui, ó, como eu ativei o resistor de elevação, então aqui as duas entradas analógicas estão em nível lógico alto, estão mais 5 volts. Quando eu pressionar o botão, eu estou pegando a entrada e jogando para o GND, então ela passa de nível lógico alto para nível lógico baixo. Então o nosso microcontrolador vai saber o momento que o botão for pressionado. Então ele vai verificar se o botão BT1 foi pressionado. Se o BT1 foi pressionado, for igual a low, ou seja, foi pressionado, nível lógico baixo, e vai chamar a função girar à esquerda. Se o botão BTN2 foi pressionado, for igual a low, ele vai chamar a função girar para a direita. Se nenhum dos dois for pressionado, ele vai chamar a função parar. Essas funções foram criadas após a função loop, após o void loop. Dentro da função void girar à esquerda, nós temos duas funções digital write, dizendo que a entrada em 1 vai receber nível lógico baixo e a entrada em 2 vai receber nível lógico alto, fazendo com que o motor gire em um sentido. A função girar à direita, nós temos a digital write, dizendo que em 1 vai receber agora nível lógico alto e aí em 2 vai receber o nível lógico baixo. Reverso do de cima, fazendo com que o motor gire no sentido reverso. E a função void parar tem o digital write, duas funções digital write, dizendo que em 1 e em 2 vai receber nível lógico baixo. Pela nossa tabela verdade, nós sabemos que para que o motor pare, temos que fazer com que as duas entradas estejam em nível lógico alto ou nível lógico baixo. Se eu apagar o low aqui e botar right nas duas, farei com que o motor fique parado, ok? Então, voltando lá para o nosso código, eu estou com ele aqui já pronto para a gente não perder tempo. Tá, mandar verificar o nosso código. Compilação está terminada. Vamos copiar novamente aquela linha. Seleciono, Ctrl C. Vamos lá para o Proteus, para a nossa simulação. Está ela aqui. Vou apagar essa linha aqui, copiar ela. E aí vamos simular. Enquanto eu não pressiono os dois botões, enquanto eles ficarem sem ser pressionados, as nossas entradas permanecem em nível lógico alto aqui, como você pode ver vermelho, tá vendo? Através da função digital write aqui. Ainda ativamos os resistores de elevação, então eles iniciam em nível lógico alto. Quando eu pressionar o botão, o motor vai girar em um sentido. Eu soltando o botão, o motor para,
eu pressionando o outro botão, o motor gira no sentido oposto. Quando eu soltar o botão, o motor para. Beleza? Funcionando. Funcionando. Deixa eu fechar aqui. Então, como você viu, é muito simples fazer o controle de um motor através da ponte H e através de um microcontrolador, utilizando o código adequado. E para esse circuito da ponte H, existe uma vasta gama de possibilidades que você pode criar com ela. Você pode, por exemplo, acrescentar circuitos de controle de velocidade para esse motor, pode acrescentar mais alguns componentes, pode usar um PWM, que é uma modulação de largura de pulso, que permite o controle do motor, da velocidade do motor com mais eficiência. Também podemos acrescentar circuitos de controle remoto para controlar a distância desse motor, dentre outras diversas possibilidades que a gente vai ver em aulas futuras aqui do canal. Bom, pessoal, então finalizando essa aula por aqui, a gente viu como fazer a interligação do circuito de ponte H com o microcontrolador. A gente viu dois circuitos de exemplo, dois códigos de exemplo. Vimos nas simulações que realmente funciona. E aí a gente vai finalizando essa parte aqui da ponte H fabricada com componentes discretos, e na próxima aula a gente vai dar início ao estudo dos circuitos integrados que contém em seu interior uma ponte H pronta para uso. Você só vai utilizar alguns componentes externos, às vezes nem componente você vai precisar, e aí foi pequenas ligações, fáceis ligações, você consegue controlar o motor DC apenas com a utilização de um circuito integrado, beleza? Então na próxima aula a gente dá continuidade às ponte H, porém agora com circuitos integrados dedicados. Obrigado a todos aí que acompanharam as aulas, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.